Hoje eu vou falar de contratação. Será que você tem a melhor formação de equipe possível? Ou você cai no instinto de pensar rápido que você precisa contratar uma secretária? O nosso passado, ele limita a nossa imaginação. A gente tende a pensar em patrão, empregado, CLT, freelancer e pouca variação dentro desse universo. Um sintoma muito claro da nossa visão equivocada sobre a contratação é o número de secretárias nas empresas. Eu mesma já fui secretária da minha mãe por muitos anos. Secretárias são aquelas pessoas que fazem de tudo, que são treinadas pela prática, né? E agregam sua boa vontade, disciplina, organização, fidelidade e tudo mais que puderem, né? E a empresa ou a vida do patrão precisarem. Será que essa função não está um pouco ultrapassada? Eu acho que ela sofreu um desgaste enorme quando o e-mail, o WhatsApp, as redes sociais chegaram, tomando conta, né, e trazendo uma comunicação bem mais direta. Será que uma empresa de decoração, ao invés de contratar uma secretária, não devia contratar uma arquiteta? Ou uma estagiária para fazer as plantas? E claro, né, atender os clientes? Ou uma gerente de projetos? Existe uma história por trás desse padrão, né, de contratar secretárias, que não estava certa nem errada, né, foi o que foi, é a nossa história, né, com toda a sua complexidade. E foi ótimo, viabilizou uma geração enorme de mulheres, né, às vezes mães solteiras, mulheres divorciadas, que através desses trabalhos conquistaram suas independências. E muitas vezes essas secretárias, elas eram tão competentes que levavam as empresas inteiras nas costas, né? Elas tinham a maior importância, mas sem a qualificação nem as competências específicas, né? Por falta de uma cultura que valorize o desenvolvimento e a educação da mulher. Então, ao invés delas serem gerentes, elas eram secretárias. De quantos homens secretários você lembra? Mas e agora? Qual o caminho que a gente pode trilhar? Qual o papel das pessoas na sua empresa? Aqui na Jornada B2B, a gente está querendo ver e fazer o mundo girar. Então, eu não estou sugerindo que vocês mandem, pelo amor de Deus, as secretárias antigas embora. Até porque elas têm um valor enorme para a empresa. Porque elas têm um conhecimento muito especial, que é o conhecimento tácito. Você lembra dele? A função que uma secretária antiga desempenha, né, na verdade, é muitas vezes uma função de gerência. É uma pessoa que conhece toda a empresa, todos os funcionários, né, todos os clientes, que faz o atendimento, supra a empresa com os insumos necessários, organiza, né, o meio de campo. Então é uma função coringa que exige cargo e responsabilidade e valor de salário correspondentes, né? Hoje, se a secretária é dessas que fazem tudo, elas são, na verdade, administradoras, né? Elas deviam estar em algum cargo de gerência. Mas se elas são secretárias somente para atender o telefone, anotar recado ou para não deixar a empresa vazia, como eu já escutei muito por aí, nessas eu não acredito mais. Eu acho que é uma desvalorização absurda da pessoa humana, né, que faz a função de WhatsApp na vida real. Essa pessoa, ela devia ser do atendimento, ela devia estar ligada a uma função de sucesso do cliente, livre para inventar formas eficientes de fazer a comunicação com o cliente, né, das mais variadas formas possíveis, em vários canais, onde ela desempenha uma função que pensa nos processos de comunicação, né, com seus clientes. Vamos combinar que essa é uma função bem mais legal, né, do que ser uma secretária muda. Vocês sabem a origem da palavra criado mudo? Na época da escravidão, os negros ficavam ao lado da cama segurando os pertences do senhor feudal, né? E ele mudo para ele dormir. E hoje? Como é que a gente hoje trata os nossos funcionários? A gente trata elas como pessoas completas ou a gente ainda está preso em uma cultura que espera as funções mudas e subservientes na empresa? Gente, guardando todas as proporções, pelo amor de Deus, porque a escravidão é abominável e funções mecanizadas são só um modelo péssimo de fazer negócio e de desvalorizar as pessoas. Mas aos poucos, essa contratação genérica, ela deve ser substituída por alguma habilidade técnica, seja de atendimento, de gestão de projetos ou, se for o caso, gerência. Minha tarefa aqui é te ajudar a desconstruir essa primeira impressão sobre quem a gente tem que contratar ou como contratar. E tentar pensar nesse tema de mente aberta, né? Como se fosse o primeiro dia da empresa sem nenhum vínculo ainda. Vamos lá? Para começar, é importante desenhar
o organograma da empresa. Não precisa ser nada muito elaborado não, basta um papel e um rabisco bem feitinho. Eu coloquei lá nas atividades extras um modelo para você baixar e um outro vazio para você completar com as funções da sua empresa. O importante é colocar no papel para você olhar as necessidades do seu negócio de um modo mais estruturado. O organograma é um mapa das áreas da sua empresa. Eu usei aqui as siglas globalizadas, né, de CEO, COO, porque as empresas de todo mundo estão usando o mesmo padrão. O CEO é o presidente, é o Chief Executive Office, né? O COO é o Chief Operation Office. E assim segue, né? O CMO é do marketing, o CFO é do financeiro, o CTO da tecnologia e o CHRO é o RH. É importante você ter as necessidades da sua empresa mais ou menos mapeadas para você ver dentro dessas áreas quais funções específicas que a sua empresa demanda. Esse trabalho ele fica bem mais bem feito se você usar o Canva como apoio. Pega o Canva e vai analisando ele e inserindo as funções. E se você já fez uma lista das tarefas de rotina e dos projetos, também é um bom processo ver essa lista e pensar em quem desempenha cada função ou quem poderia desempenhar, né, algumas funções que não estão sendo desempenhadas agora. Por menor ou maior que seja a sua empresa, ela sempre tem atividades dentro dessas áreas. A operação, por exemplo, é uma área enorme em algumas empresas e quase nula em outras. Tem operações super complexas, como a instalação de palcos e toldos para casamento, por exemplo, que precisam formar uma equipe, né, de operação muito técnica, que faça cálculos certos, né, para aguentar peso, tem que acertar a medida corretinha, mas eles também precisam de times só para carregar e descarregar os caminhões. E tem empresas com operação muito simples, né? Como, por exemplo, um celebrante de casamento, onde as funções podem ser organizar o material de apoio para o dia da cerimônia, fazer o atendimento ao cliente, preparar o texto. Nem que seja apenas uma função administrativa ou de atendimento, toda empresa tem suas tarefas operacionais. O marketing também está sempre presente, porque alguém vai ter que gerar um conteúdo, comentar e curtir os outros nas redes sociais, pode criar campanhas, né, participar e produzir eventos, manter relacionamentos estratégicos e por aí vai. No financeiro, alguém vai ter que fazer os pagamentos, mandar os dados para a contabilidade, fazer os contratos, emitir os recibos, fazer as cobranças. A tecnologia também sempre tem seu papel. Por mais que a sua empresa não tenha nada a ver com tecnologia, ela vai ter que instalar e fazer manutenção dos computadores, instalar softwares de segurança, criar e fazer a manutenção do site e várias outras coisinhas. E é claro que você não vai precisar ter uma equipe, né, ou uma pessoa só para essas funções, mas vai ter que escolher suas parcerias estratégicas bem escolhidas. Lembra lá do Canvas? E tem a área do RH, que fará a contratação, avaliação, treinamento. É a parte da empresa que vai cuidar das pessoas. Com esse organograma em mãos, você vai poder avaliar melhor como formar a sua equipe. Na maior parte das empresas do nosso mercado, o administrador é o dono do negócio e desempenha muitas dessas funções. E tudo bem, mas ainda assim, organizar a sua empresa com um organograma facilita a observação, né, dessas funções, de em que momento você está numa função operacional ou tática, né? Aonde vale um estagiário, aonde a gente vai terceirizar. Quais dessas funções demandam um conhecimento técnico especializado, que precisa de muito treinamento e por isso vale ser um funcionário realmente de carteira assinada. Então, esse é um mapa para você visualizar a melhor contratação para cada função. As áreas de tecnologia, RH e marketing, elas têm sido as mais terceirizadas e muitas vezes é sim a melhor solução. Mas cuidado com as fórmulas prontas. A resposta sobre a melhor contratação vai depender de um aprendizado e muitos testes, né? Casar com par errado não invalida a entidade de casamento. Só mostra que a gente tem que escolher melhor da próxima vez e entender aonde que a relação se perdeu, né? Pra gente aprender com essa experiência e não repetir na próxima vez. Então, contratação é uma questão de aprendizado e é disso que eu vou falar nesse vídeo. O primeiro passo antes do processo de seleção é identificar o perfil de contratação ideal para cada função.
E como essa escolha é sempre uma hipótese, né, que terá que ser testada, eu vou colocar aqui algumas das minhas opiniões sobre esse assunto para te ajudar a pensar na sua empresa. Mas tenha em mente que nenhuma dessas opiniões são recomendações. Cada caso é um caso e a gente não tem como generalizar. Né? Eu não posso dizer qual é o predicado certo de um marido bom, né? É uma química que tem que acontecer. O caminho é testar, testar, testar. Assim como eu não posso te recomendar o marido ideal, eu também não poderia te recomendar o parceiro ideal para sua equipe. Posto isso, eu vou botar minhas opiniões aqui livremente. Eu vou começar pelo marketing, porque é uma das áreas mais complicadas e polêmicas. Se você puder pagar uma equipe de marketing realmente boa, o que não é barato, vale muito a pena. O marketing bem feito, ele vai necessariamente te retornar em lucro e valor investido. Se seu produto for bom, claro, né? Mas a gente vai ver isso à frente. Se você vai pagar uma equipe para fazer o seu marketing, você precisa calcular o ROI, o retorno sobre investimento. Mas se você encontrou aquele serviço com preço ótimo só para gerenciar o seu perfil nas redes sociais, nesse serviço eu já não acredito muito. Esse tipo de trabalho às vezes não vale a pena ser terceirizado, porque você vai ter que tirar as fotos e mandar as fotos do seu produto, você muitas vezes vai ter que escrever algum texto ou brifar sobre o que é aquela foto, ou deixar que a pessoa escreva textos bobos por você e que não tem nada a ver exatamente com a sua empresa. Então você vai pagar por um serviço que não vai ter muito resultado. E nesses casos que não tem tempo, né, para fazer o seu marketing, eu prefiro que a pessoa contrate uma estagiária para cuidar das mídias sociais, ou de um funcionário mesmo de marketing, né? Estagiário é maravilhoso porque tem um custo muito bom, não tem vínculo empregatício complicado, né? E é alguém que vai poder trazer informações atualizadas, porque essa pessoa está se formando, então ela tá ali na faculdade, está naquele ambiente de ebulição. E como o marketing é uma área que está em constante atualização, uma jovem na faculdade pode ser um profissional muito bom. São 6 horas direto para você, enquanto que uma empresa medíocre para fazer só as redes sociais, ela não vai agregar muito, vai te dar 80% do trabalho e 20% de benefício. Ao passo que uma estagiária trabalhando 6 horas por dia para você, pode fazer um trabalho muito mais bem feito com a sua direção, com a sua orientação. Caso você não entenda nada de marketing, o estagiário pode até te ajudar, porque ele, né, tem algum entendimento sobre essa área. Mas aí não seria tão ideal você contratar alguém sem nenhum conhecimento, porque o ideal é que você possa pelo menos liderar, né? Você tem que ter um conhecimento mínimo para poder dar a direção. Você não precisa ter o conhecimento técnico completo, mas para liderar uma equipe é bem importante que você tenha alguns conhecimentos básicos, né? Para poder pensar pelo menos estrategicamente e não ser enganado, né? Não ficar naquele clima de que o líder do time não entende nada. Então ele tem que saber o suficiente para liderar rumo à missão da empresa e trazer o conhecimento técnico dos funcionários, dos colaboradores. Eu acho importante que as pessoas que desempenham cargos de gerência, elas estudem de tudo um pouquinho. Na área de tecnologia, por exemplo, se você vai fazer um projeto que tem um início, meio e fim, como um site, ou fazer a identidade visual de uma marca, você pode contratar um desenvolvedor ou um designer freelancer. Para design e programação, a gente aqui do Casime já usou vários tipos de contratação, desde as mais caras e sofisticadas às mais simples, como um Get Ninja, um 99 Freelas. Vocês conhecem? São sites de freelancers para coisas bem simples. Aliás, eu super recomendo para coisas pontuais, como redesenhar uma logo ou fazer um rodapé clicável. Claro que os nossos trabalhos mais complexos, né, como o sistema de presentes online, a gente já fez das duas formas. A gente já contratou empresas enormes, top de mercado, que eram super caras e vendiam um mundo lindo, cheio de sucesso, zero trabalho da nossa parte. E na realidade eles trocavam toda hora os programadores e o projeto que deveria ter ficado pronto em 6 meses durou 3 anos sem solução. Até que a gente jogou todo o investimento no lixo e aí a gente contratou um programador diretamente, que entregou tudo perfeitinho em 5 meses. E até hoje tem sido eficiente e maravilhoso estar aqui com a gente. E é um freelancer. Mas até acertar, a gente errou muito. E esse caminho foi bem importante. Um negócio não tem tantas áreas assim. Devagar é possível a gente colocar tudo em ordem. Uma equipe eficiente em cada cantinho da nossa empresa. E vendo um mapa, fica tudo mais fácil.
Então, depois de desenhar o seu organograma, pense nos modelos de contratação que já foram testados. O que estão em funcionamento? O que a gente pode mudar que vale testar uma hipótese, né? Para pensar melhor e despertar as melhores ideias, lembra dos vídeos de criatividade. A gente tem que buscar referências, informações, ler novamente as coisas óbvias. Talvez você ache que já sabe os tipos de contratações possíveis, e talvez saiba mesmo. Mas quando a gente estiver estrategicamente pensando nesse assunto, antes de colocar qualquer coisa, né, qualquer mão na massa, a gente deve ler um artigo, procurar uma matéria, uma inspiração ou as informações básicas, né? Aqueles capítulos lá de criatividade, eles não podem ficar perdidos lá na inspiração. Traz eles para a prática. É importante esse momento de se enriquecer de ideias para começar um projeto. Então agora eu vou dar uma passada rápida nos formatos de contratação para te ajudar a pensar. Carteira assinada. São os funcionários fixos da empresa, né? A contratação clássica da CLT, com todos os direitos e benefícios, como férias, 13º salário, FGTS, INSS, parcela do Vale Transporte e alimentação. Os encargos giram em torno de 65% do valor do salário. Como é uma contratação bastante cara e a ideia é que seja definitiva, converse com seu contador sobre a possibilidade de fazer os 90 dias de experiência, que é uma ferramenta bem interessante para quem sabe que acertar uma contratação de primeira não é tão fácil, né? Portanto, a gente tem que nos preparar para errar rápido e contar com esses 90 dias, na minha opinião, é bastante estratégico. Contratação temporária. Essa é uma contratação que se assemelha ao terceirizado, porque depende de outra empresa. É necessariamente uma parceria entre 3 instituições. O funcionário, a empresa que contrata esse funcionário por meio de outra empresa, que são as ETTs, Empresas de Trabalho Temporário, que são as responsáveis por esse funcionário. É quase uma terceirização. A contratação temporária, ela não pode ultrapassar 180 dias consecutivos, podendo ser prorrogada por mais 90 dias. Mas depois desses 270 dias somados, o empregador vai ter que esperar mais 90 dias para contratá-lo novamente. Esse modelo é muito usado para complementar equipes em épocas de muito volume de trabalho. As lojas de shopping contratam muito nessa modalidade no final do ano. Também é usado para ocupar espaços de licenças ou férias, né, de funcionários fixos. Ou serve também para ganhar tempo, para fazer um recrutamento e seleção mais eficiente quando alguém sai da equipe de repente. É um modelo sem vínculo empregatício, onde o valor pago vai ser acordado com a ETT, né, Empresa de Trabalho Temporário, e somente o vale transporte e a refeição vão ser custos adicionais. Trabalho parcial. Esse modelo não é muito comum no Brasil, mas deveria. O meu irmão morou um tempo na Holanda, há alguns anos atrás, e quando eu estive lá conversando com as pessoas, eu percebia que eles tinham dias e horários de trabalho diferentes, que variava. Lá o trabalho parcial é tão utilizado quanto o integral. Isso traz qualidade de vida para as famílias, onde pais e mães podem se revezar nos horários de trabalho, né, para cuidar do filho e tudo mais. Claro que o nível de salário, né, é a grande diferença entre a viabilidade desse modelo de trabalho. Mas pensa bem, se você tem alguma função na sua empresa que poderia ser desempenhada por alguém na metade do tempo, quem sabe esse modelo não é ideal para você e para o funcionário? Alguém que está fazendo uma faculdade, gostaria de trabalhar meio período, ou alguma mãe. Esse regime ele segue as mesmas regras da CLT, carteira assinada e todos os mesmos encargos trabalhistas que vão ser proporcionais ao tempo de trabalho. E esse tempo de trabalho não pode ultrapassar as 30 horas semanais. Outra forma de CLT flexível é o trabalho intermitente. Com esse modelo, é possível legalizar um funcionário freelancer que não tenha uma empresa ou um CNPJ para te dar recibo ou não queira fazer o RPA. Assim, você pode permanecer com o modelo de trabalho habitual, só aos sábados, por exemplo, mas com a mesma relação de obediência, subordinação e assiduidade, né, de um funcionário de carteira assinada, mas também com os encargos da CLT. Os colaboradores eles são convocados conforme a necessidade da empresa e o salário segue a proporção de horas trabalhadas. Esse sistema ele precisa só garantir o salário mínimo ou o salário base do cargo, né? Mas o adicional ele vai seguir a proporção de horas trabalhadas. Então, se você já contrata ele por quase todos os sábados, talvez seja uma boa opção para você.
E tem o estágio. Eu acredito que toda empresa que pode deveria ter um estagiário. É um tipo de contratação bem mais simples do que a CLT, então os pequenos empresários conseguem fazer essa contratação sozinhos, sem a ajuda de um contador. E vão ter uma pessoa na equipe que está próxima da universidade, que está aprendendo. É uma super injeção de ânimo e de novas ideias na empresa, eu super recomendo. Um estagiário não pode trabalhar mais do que 6 horas por dia e essa contratação também precisa ser intermediada por algum agente de integração ou direto com as universidades. As regras para contratar um estagiário são: ele tem que ser estudante regular de alguma instituição de ensino superior e você vai ter que redigir um termo de compromisso de estágio. Geralmente, a universidade onde o estagiário estuda vai te explicar direitinho o que é necessário ter nesse documento. Mas é basicamente a identificação das partes, o objetivo do estágio, a definição da área de trabalho, o horário da realização dessas atividades, o tempo de vigência do compromisso de estágio. O valor pago ao estagiário chama-se Bolsa Auxílio. E além desse valor, deve-se pagar o vale transporte e as férias remuneradas de 30 dias. Refeição não é obrigatório, mas é indicado, né, gente? Também é obrigatório fazer uma apólice de seguro para o estagiário. É super fácil de fazer na internet, tem sites especializados nesse seguro. Mas a universidade que você for combinar o estágio também pode te indicar, enfim, o melhor lugar para você fazer. Às vezes eles já até emitem esse seguro. Um estagiário só pode ficar na sua empresa por no máximo 2 anos. Depois disso, ele tem que ser efetivado ou ele não pode mais trabalhar na empresa. O valor da Bolsa Auxílio é combinada, não existe um mínimo obrigatório. Somente o seguro, as férias e o vale transporte são obrigações. Mas a gente sabe que os bons estagiários, eles variam entre 800 e 2.000 reais. Se você pagar bem, você vai ter um excelente profissional por 6 horas, que em breve vai estar muito mais caro no mercado de trabalho, mas que por um momento ele pode colaborar ativamente com a construção do seu negócio. Pensa bem, você poder contratar um cara que ele está se formando em alguma área, que só por um período ele vai ter todas aquelas ideias que ele está doido para botar, né, em prática dentro da sua empresa. É maravilhoso. Cuidado para não confundir as coisas e tratar como casamento uma relação que já nasce avisada que é só um casinho. Esse é um erro muito comum. Portanto, avalie bem a função que ele vai desempenhar, porque o estagiário tem como função principal o seu estudo. Então, por exemplo, em períodos de prova, eles podem diminuir a carga horária para 4 horas. E é importante respeitar, é lei, inclusive. Esse acordo, se bem respeitado, é muito bom, tanto para o estagiário, né, que vai participar de uma empresa de verdade e, né, na vida real ali para ver o ofício dele como é, quanto para o empregador, que vai ter na sua equipe uma pessoa super qualificada, que está na faculdade, cheia de garra e novidades e que seria muito caro depois que se formasse. Então, a forma mais fácil de contratar um estagiário é ir até a universidade mais próxima do seu negócio e perguntar como é que é a política de contratação de estagiário deles. E aí também tem sites, né, vários sites que também facilitam esse processo e já te trazem vários estagiários de várias universidades. Não deixa de testar essa relação de trabalho. É super simples e sempre vale muito a pena. Bom, pelo menos foi assim pro caso. Eu tenho muito amor e saudade das nossas estagiárias, né? Acho que passaram por aqui, foram super competentes. Foram muito legais. Jovem Aprendiz. O Jovem Aprendiz é uma iniciativa recente, né, do ano 2000. E ela funciona também com base na CLT. Os jovens devem ter de 12 a 24 anos e só podem trabalhar de 4 a 6 horas por dia. Todos os direitos são quase os mesmos de um funcionário padrão. Salário, 13º, férias, vale transporte e vale refeição. Mas paga-se apenas 2% do valor do FGTS e não tem multa de rescisão, nem aviso prévio remunerado. Terceirização. A terceirização parece bastante com trabalho temporário, né? Que também só é possível através de uma empresa de trabalho temporário, das ETTs. Mas você pode fazer esse contrato por tempo indeterminado. Ele não precisa seguir as regras dos 270 dias.
Assim como no trabalho parcial, a responsabilidade de pagar o funcionário terceirizado é da ETT, incluindo os benefícios de alimentação e transporte. Não confunda terceirização com contratar uma agência de marketing, por exemplo. A terceirização ela acontece muito para serviços gerais e transporte. São funcionários que, na maior parte das vezes, vão estar realizando o serviço dentro da sua empresa, podendo estar respondendo diretamente à sua equipe. Diferente de uma empresa, de marketing que é contratada e está oferecendo o seu serviço e não está subordinada às suas ordens, aos seus comandos ou, enfim, ao teu calendário, ao teu horário. Você vai ser cliente dela, não existe uma relação de subordinação como na terceirização. Trabalho eventual, o famoso freelancer. Esse é o formato de contrato mais comum no nosso mercado. Recepcionistas, garçons, músicos, muita gente nas montagens das festas são chamados de freelancers. Mas será que eles são de verdade? Às vezes chamamos de freelancer um funcionário que só trabalha por alguns dias e não é legalizado. A legalização desses funcionários temporários, ela pode ser feita pelo trabalho intermitente, que já vimos antes, ou que tem a ver com a CLT, ou sendo mesmo um freelancer, que presta um serviço temporário, cobra por ele e assume os encargos fiscais, Nesse caso, é recomendado fazer um contrato identificando as partes, a descrição do trabalho, determinar os prazos, valores, formas de pagamento, os direitos autorais sobre o trabalho e às vezes vale colocar uma cláusula de não concorrência por um X período. O que mais você achar que deve? Por exemplo, alguém que faz o meu site, eu quero que ele não copie esse site para outra pessoa e nem seja dono do meu site. No mundo da tecnologia e design também é muito comum o uso de freelancers, Nós aqui do Casime, como eu falei, a gente tem 2 programadores praticamente fixos há anos e que têm as suas empresas individuais e prestam serviços pra gente. E aí no final do mês eles emitem a nota fiscal e a gente faz o pagamento mensal, sem nenhum vínculo empregatício e 100% dentro da lei. Mas eles não são subordinados a gente. Eles entregam o trabalho no prazo, como combinado, mas como e quando eles vão fazer é uma questão que não nos compete. A gente não pode interferir muito. Então, assim, se funciona, funciona. Se não funciona, a gente procura outro, Trabalho autônomo. Essa também é uma variação do freelancer, que está muito alinhada com a prática do mercado. A única diferença para o trabalho eventual é que, nesse caso, será um contrato de pessoa física para pessoa jurídica ou física. Dá para fazer, inclusive, de pessoa física para pessoa física. O trabalho autônomo é tributado de acordo com o RPA, que é o Recibo de Pagamento Autônomo. Eu coloquei nas atividades extras um artigo que explica como emitir esse recibo e como fazer o pagamento desse tributo para quem optar por essa modalidade, Porque se você optar por essa modalidade, pode ser que a vida contábil da sua empresa e do trabalhador fique desalinhado, porque os trabalhadores eles não são familiarizados com esses trâmites necessários e aí fica todo mundo descoberto. Então, se você vai trabalhar com RPA, que os seus freelancers vão assinar um recibo autônomo, vale a pena você fazer esse dever de casa e instruí-los para que isso tudo funcione bem. Esses são os principais modelos de contratação, E uma boa equipe geralmente é composta por um monte dessas possibilidades. A gente não tem que escolher um formato. Para cada cargo pode ser um formato. O importante é ter em mente que testar é o caminho. E faça cálculos. Não saia acreditando na sua intuição. A gente tende a repetir o passado. A gente joga essas opções em uma planilha, projeta alguns cenários para a gente prever quais delas de fato seriam mais econômicas e funcionais. Porque é só com os dados, mesmo com a realidade, que você vai poder saber o que é mais vantajoso para a sua empresa. Depois de definir o modelo de contratação, vamos à etapa de recrutamento e seleção. Esse é um processo muito importante. Montar uma boa equipe é um dos maiores desafios de uma empresa. E depois reter esse time é outro desafio. A gente está ouvindo muito falar de seleção por competências. E o que é isso? As grandes empresas normalmente recebem uma enxurrada de currículos e fazem uma triagem a partir dos dados referentes às competências técnicas. Por exemplo, saber cozinhar se você está contratando um cozinheiro, saber tocar algum instrumento se você está contratando um músico. Esses são os conhecimentos técnicos que a gente precisa avaliar em uma contratação. Mas hoje a gente já sabe que nem sempre o melhor técnico é o melhor colaborador.
existem outras medidas de competência que são igualmente importantes, que são as suas atitudes, o seu temperamento, suas habilidades em lidar com o estresse, com a criatividade, atendimento ao público, colaboração entre equipe. Então, muitas outras coisas que não são técnicas, muitas vezes são mais importantes que o requisito técnico para o cargo. Afinal, o que é técnico a gente pode treinar. O nosso objetivo deve ser sempre achar aquela pessoa que ama a sua função, que está no lugar certo, alinhado com a missão, visão e valores da empresa. Mas agora vamos pensar na nossa realidade, nas empresas de casamento. A gente não costuma contratar com uma enxurrada de currículos, né? Aqui, geralmente, a gente recebe a indicação de um amigo ou de um funcionário, ou a gente contrata um parente que ficou desempregado, um amigo, né? E na maior parte dos casos, as competências técnicas é o que menos importa, porque muitas empresas desse setor preferem treinar seus funcionários. Assim como as grandes empresas estão no movimento de personalizar e humanizar a contratação por competências, eu acho que a gente pode usar esse mesmo processo para organizar a contratação de forma mais profissional, né? Menos pessoal. É o contrário, que a gente possa analisar os conhecimentos técnicos, as habilidades e as atitudes dos candidatos e fazer as perguntas certas para achar os que vibram na mesma direção da missão da empresa. E não escolha a primeira pessoa próxima que foi indicada e que se encaixa na vaga, né? Mande toda a sua equipe embora e contrate metade das pessoas ganhando o dobro. Esse foi um dos melhores conselhos que eu recebi como empreendedor. Em 2013, eu tinha 28 anos e a minha empresa cresceu de 1 para 60 pessoas naquele ano. Para economizar, busquei contratar muitas pessoas júniores com salários baixos e pouca experiência, achando que poderia facilmente ensiná-las a executar a tarefa. Foi um caos. As entregas foram péssimas, perdi muitos clientes, dinheiro e por pouco não a empresa. Recebi esse conselho acima e acabei fazendo algo parecido. Aos poucos fui desligando os piores e identificando os melhores. Investi muito no seu desenvolvimento, inclusive trazendo 8 pessoas do exterior para capacitá-los. Esses juniores foram promovidos para sêniores e hoje são coordenadores e gerentes da empresa. Estão comigo há 7 anos e ganham bem mais do que o dobro daquela época. Aprendi do jeito mais dolorido sobre a importância de valorizar as pessoas, investir no seu desenvolvimento e pagar um salário digno. Esse texto publicado no LinkedIn do Uchoa mostra uma cultura comum no Brasil, que é a de buscar a mão de obra mais barata possível. Afinal, nós, os pequenos empresários, a gente vive esmagado. Mas essa lógica é triste porque ela não melhora as condições de ninguém. Nem do empresário, que acaba administrando vários ajudantes pouco qualificados, e nem os trabalhadores, que ganham pouco, não se qualificam e ficam nessa eterna busca de um emprego vazio de significado. Essa cultura é fruto da nossa história, como eu comentei lá atrás, mas esse século promete abalar essas estruturas. A gente está se transformando, a gente está deixando de ser uma sociedade que valoriza a obrigação e a obediência por uma sociedade que busca a realização e a inovação. Durante muito tempo, os casamentos foram arranjados, né? Alguns eram melhores do que os outros, mas eles eram arranjados. Mas depois que essa estrutura mudou e que o casamento passou a ser por amor, né, por afinidades, e isso se estabeleceu, quem em sã consciência vai falar em casar arranjado, né? Passou a ser algo que ninguém mais deseja. E aí a gente vai ver isso acontecer com os trabalhos. A gente não quer mais trabalhar sem ser por amor, sem ser por prazer. A gente não tem mais esse músculo da obrigação muito fortalecido. Então, quem não pode se dar o luxo de trabalhar por amor, por propósito, vai desempenhar a obrigação como um belo casamento arranjado. Claro que cheio de esperança de dar certo, né? Com muito empenho e esforço para se encaixar, mas com pouca realização, o que gera mágoas, implicâncias, cobranças excessivas e, na maior parte dos casos, um distanciamento afetivo muito grande entre o funcionário e a missão da empresa. Quem não entender essa mudança vai ficar em desvantagem em relação às empresas que conseguem recrutar corretamente e colocar as pessoas na sua melhor versão, né? Para fazer o futuro da empresa.
Os estagiários, volto a dizer, podem ser uma solução cheia de benefícios. Além de trazer novidades, os custos de contratação são infinitamente menores e pode ser uma saída para equilibrar as finanças da empresa para poder remunerar melhor o seu time de frente. E como contratar um time engajado e motivado? Para recrutar as pessoas certas, a gente não pode oferecer uma vaga com X necessidades e remuneração Y. O primeiro passo é conseguir comunicar o propósito do trabalho no contexto da sua empresa. A gente tem que convocar os interessados para uma missão que ele se sinta que é para ele, que é especial para ele, que a turma dele está ali e que ele não está lá, sabe? E para fazer isso, a gente precisa fazer um recrutamento e uma seleção baseada em competências. A gente precisa entender quais são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que esse cargo demanda, para a gente poder analisar qual é exatamente o candidato que atende a essas necessidades. Para começar, faz uma lista de todas as tarefas que essa pessoa vai desempenhar. Olha lá no organograma e descreve o dia a dia e a função de cada uma dessas obrigações, né? Tanto as obrigações diárias, as semanais e as mensais. Esse exercício vai te ajudar a descrever tanto as habilidades quanto os conhecimentos que uma função precisa. Por exemplo, eu sou uma cerimonialista e eu vou contratar uma produtora de eventos para me ajudar, não é uma secretária. Quando eu for descrever o dia a dia dela, vai ficar evidente que ela vai precisar saber enviar um e-mail, mexer em uma planilha de Excel, acompanhar prazos, negociar com fornecedores. E se essa produtora de eventos for coordenar um casamento, ela vai ter que ter os conhecimentos técnicos também, de como organizar um cortejo, de repente ela precisa falar inglês fluentemente se o seu segmento, se no seu segmento se for importante, e tudo mais que forem competências que demandam um treinamento ou conhecimentos específicos. Depois, a gente vai ver que descrever minuciosamente essas funções, elas têm muitos outros benefícios. Mas aqui na contratação, ela é uma obrigação. Porque se você quer contratar bem feito, você tem que fazer uma análise cuidadosa de todas as tarefas, todas as competências que a pessoa precisa ter para desempenhar esse cargo. Faz uma lista desses conhecimentos e dessas habilidades, mas não perca de vista o mais importante dos três, que é o perfil comportamental, que na sigla CHA, do recrutamento e seleção por competências, são as atitudes. Aqui vamos avaliar o comportamento, as aspirações, o temperamento da pessoa, seus desejos, as suas reações. Por exemplo, você precisa de alguém que pensa grande, que quer crescer um negócio, ou de alguém mais concentrado na rotina? Precisa de alguém autodidata ou alguém que vai seguir exatamente a risco o treinamento da empresa? Você não deve querer contratar pessoas que têm o sonho de montar seu próprio negócio. Esses podem ser excelentes estagiários, porque isso é temporário, mas fique atento a esse perfil para não rolar decepções. E tem muita gente atrás de uma super empresa para trabalhar por muitos anos, E é por isso e por muito mais que tentar traçar um perfil da vaga é muito importante, esse perfil comportamental. Existe um site que é de teste vocacional grátis, quase um teste da Capricho, sabe? Mas eu acho bem bacaninha para analisar perfil. Dá uma olhada, eu coloquei lá nas atividades extras, é o Neora. Ele faz um perfil, ele traça um paralelo e te fala mais ou menos como são os seus comportamentos. Eu coloquei esse link lá para vocês terem uma ideia superficial de como esses testes funcionam. Se você resolver contratar uma empresa para te ajudar nesse processo de RH, você vai ver que os benefícios são imensos. Os sites de suporte de RH na internet estão cada vez melhores e eles fazem esse tipo de contratação por competências. Mas se você quer se virar sozinho nessa contratação, faz a oferta de vaga e capricha no processo de seleção. Para fazer a oferta de vaga, você pode usar as redes sociais. O LinkedIn e o Facebook, eles são os mais usados. O Facebook tem uma ferramenta específica de oferecer vaga, que é excelente para alguns tipos de serviço. Basta fazer um post bonitinho, com uma arte, oferecendo a vaga, descrevendo tudo sobre a oferta. E lembre-se que aqui vale o mesmo de quando a gente está escrevendo para os nossos clientes. A gente quer encantar o público certo. Gente, não deixa de escutar
escutar o podcast do Pedro Superti lá nas atividades extras. Ele dá um show sobre isso, né? Como contratar, o que falar, o copyright da contratação. É maravilhoso. Depois de fazer a oferta de vaga, você vai ter que fazer a seleção. E para não contratar o primeiro candidato que aparecer, tenta estruturar um pouco melhor essa seleção. Porque a gente já vem, aí já se apaixona pelo primeiro e já cancela os próximos e já ocupou a vaga. Não faz isso. Primeiro, dê uma tarefa para todos os candidatos fazerem. Seja um questionário, inventar uma solução, alguma coisa que você possa testar o conhecimento técnico dele e as habilidades. Só depois marca a reunião presencial. Assim, muitos enganos já vão ser desfeitos. Pessoas preguiçosas que nem faz, já não vai fazer, aí você já não vai contratar. Então, assim, essa história de dar uma missãozinha, dar uma tarefa, um questionário mesmo, tipo uma provinha sobre competências técnicas, se for o caso, isso daí, ó, já tira um monte de gente da fila. E na reunião presencial, procura avaliar as atitudes do temperamento, percebe se as ambições delas estão alinhadas com os valores da empresa, né? E vamos à admissão. Não deixa de aproveitar o período de experiência, falei disso lá no início. Ele não é só um instrumento legal, ele serve para organizar o período em que a gente está se adaptando um à cultura do outro. Então, deixa claro, né, e organize esse período de experiência fazendo reuniões frequentes para fazer as perguntas, como é que ele está indo, para ele tirar as dúvidas. O Pedro Superti disse que eles sempre lá na empresa deles, eles perguntam: como você gostaria de ser recompensado quando faz um bom trabalho? E ele diz que depois de fazer essa pergunta, a gente tem que calar a boca e escutar o que o candidato vai dizer. E ele conta que as respostas são as mais variadas. Desde dias de férias a viajar com o chefe nas reuniões da empresa, treinamento. Mas o cerne da questão é trazer uma pessoa inteira para o time e não uma peça muda padronizada. E para isso acontecer, todo o processo de contratação, de admissão, de comunicação com esse colaborador deve educar para que empodere essa atitude. A qualidade do seu time vai ser definida pela cultura. E cultura não é algo que se aprende, né? A gente vive na prática, a gente vivencia no dia a dia. Cultura não se impõe, não se obriga, né? E por isso o próximo vídeo vai ser inteiro sobre isso, sobre cultura e seus desdobramentos na empresa, que é muito importante para a gente formar um time ideal. É isso, um beijo e te vejo no próximo vídeo.